Fala, meu povo, como é que vocês estão? Fazia um tempinho que eu não aparecia aqui. Bom, vou falar sobre isso no final do vídeo. Mas já vou adiantando, esse Big Brother tá bem difícil de acompanhar e de cobrir. Não tá sendo o que eu esperava, mas enfim. Ontem a gente teve o Jonas ganhando a liderança. Pra ele foi muito bom, porque eu acho que se ele fosse pra esse paredão e batesse ali, ele com certeza vazava pelo andar da carruagem. O que provavelmente quer dizer que ou Sarah ou Cowboy talvez sejam os eliminados das semanas, barrando aí talvez uma surpresa. Ou uma pessoa tipo um Marcelo no paredão, alguém assim, sei lá. Bom, mas vamos comentar sobre tudo o que aconteceu ontem no Big Brother. Primeiro eu queria falar rápido da história do banheiro, eu sei que já foi bastante repercutida aí entre o Jonas e o boneco. Basicamente, o Jonas estava ali limpando o banheiro, agora ele entrou nessas últimas semanas, nessas últimas, sei lá, tipo 2 semanas, na última semana em específico. Ele tem entrado numa onda de querer limpar, porque as pessoas ficam tocando isso na cara dele. A piscina é uma coisa que ele já limpava, mas a casa em si ele tá sendo mais proativo agora. Então ele tava limpando o banheiro ontem, e o boneco chegou ali do nada e sentou pra ficar olhando. Aí o Jonas perguntou, tipo, o que você tá assistindo, cara? Porque realmente é uma coisa meio sem noção a pessoa ficar ali sentada assistindo alguém lavar o banheiro. Aí conversa vai, conversa vem, que conversa não, alfinetadas vão, alfinetadas vêm. O boneco fala pra ele, eu tô aqui assistindo você fazer o que eu faço todo dia. Tipo, ele tava orgulhoso ali, sabe, de estar assistindo o Jonas limpar o banheiro. Cara, eu vi muita gente falando que, se fosse ao contrário, nossa senhora, o Jonas já tava rechaçado, realmente já tava. Mas, cara, e a gente sabe por quê, né? Porque aí realmente essa é uma questão bem problemática. Eu acho que o Leandro, já falei isso do jogo dele várias vezes, ele fica tentando forçar umas coisas que não cabem. Então ele já falou do cowboy isso. Tá tentando me desumanizar. As reações exageradas dele quando vai pro paredão. O fato dele ficar isolado às vezes e tentar se fazer de vítima, ele tenta forçar muita coisa. E esse foi um momento dele que eu achei muito feio, aquilo que ele fez, sinceramente. Ali ele tá mais uma vez tentando forçar alguma coisa que praticamente a gente não viu nada sobre isso, é uma coisa que até então não existe lá dentro. É feio, eu achei feio, uma atitude baixa da parte dele, mas, né, pro tipo de jogo que ele tá fazendo não me surpreende. Aí o Marcelo tava falando pro boneco depois sobre a Maxiane, que até então era uma grande amigona dele, só que parece que os dois já entenderam que eles estão, aquele grupo ali, que por questões de conveniência eles ainda estão juntos. Maxiane, Marciele, Breno e a Samira estão cada vez mais se dissipando. Aí abre aspas pro Marcelo. Eu fico impressionado, a pessoa que tem mais o mesmo pensamento que eu tenho, a mesma leitura, é o Breno. Eu gosto da Max, gosto da Cunhã, mas elas estão muito, principalmente a Max, tá com um pensamento muito alinhado com a Trindade. Não quero deixar ela de lado, mas também é complicado. Cara, ele na cabeça dele, ele acha que a Max tá com esse pensamento alinhado com a Trindade porque ela tá mirando na Ana Paula, que é um ranço dela, especificamente. Não tem nada a ver com o Cowboy, com o Jonas e com Sarah. Por mais que ela tenha beijado o Jonas, enfim, um outro rolê. Tanto que ela nem levou ele pro VIP dela. Enfim. Mas Marcelo e Maxiane são duas pessoas que estão cada vez mais distantes, digamos assim, um do outro. Ela também já sentiu essa distância dele, inclusive ela chegou a chorar por conta disso. Eu esperava que aquele grupo ficasse muito mais unido ali por mais tempo. Só que também, mais uma vez, são pessoas que não falam na cara esse desconforto um pelo outro. Então fica aquela coisa que é uma grande questão da maioria das pessoas dessa temporada. As pessoas não falam as coisas na cara uma da outra. E aí fica levando aquela coisa, arrastando. Falando rapidinho que o Babu passou na edição ali, ele sendo grosseiro com a Samira, a questão do raio-x, porque eles estão... a fila do raio-x, olha que grande assunto. A fila do raio-x tem sido um grande debate deles lá dentro esse ano, principalmente agora há pouco, estourou uma briga por conta disso, mais uma, porque a Samira tinha passado na frente dele, porque às vezes a pessoa que põe um chinelo ali, eles põem um chinelo pra marcar quem é o próximo, às vezes a pessoa não tá na sala. Então a Samira, como ele não tava na sala, resolveu passar na frente dele. Só que ele chegou na hora. E aí ele foi grosso com ela, porque foi realmente grosso, apesar de a Samira ser uma pessoa super sem noção, ele foi grosso com ela, ponto. Não tem o que andar em roda disso. Depois ela vai tentar conversar com ele e ele fala, sai, não quero conversa. Cara, o Babu é assim desde o 20, tipo, é uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa...
não sei se rancorosa é a palavra, rabugento, talvez até amargurado, então sai essas coisas assim. Tudo bem, já falei, que nem a Samira é um porre, mas ele é grosseiro desnecessariamente com as pessoas às vezes. E a galera no 20 apontava muito isso, agora às vezes passa como personalidade porque ele tá atacando as pessoas certas. Tem muita gente que diz que tá adorando o Babu, mas aí eu pergunto, se ele não tivesse do lado da Ana Paula, iam estar adorando ele também? Fica a pergunta. O voto do povo, naquela coisa de avaliar o líder, definiram a liderança da Maxiane como de chorar. Foi a mesma coisa que o Babu recebeu na semana passada. E eu vi que tinha gente do fandom da Ana Paula querendo dar uma avaliação positiva para a liderança da Maxiane, na intenção de fazer o ego e a soberba dela subirem para ela se afundar mais ainda. Só que aí eu fico perguntando, não ia fazer sentido eles fazerem isso? Porque a pessoa que ela indicou não saiu. E pior que isso, a única pessoa que ela queria que ficasse nesse paredão. Porque pra ela também, se o boneco saísse, como tá do lado da Ana Paula, é jogo, sabe? Claro que ela queria que a Ana Paula saísse por cima de tudo. Mas a única pessoa que ela não queria que saísse ali é o Brígido, porque ia ser uma vitória pra Ana Paula. Então não ia fazer sentido darem uma avaliação positiva pra ela, porque ela ia se perguntar, tipo, pô, eu indiquei uma pessoa que não saiu, a pessoa que é amigo dela também não saiu, saiu o cara que era o embate dela. A minha liderança foi boa porque, sabe? Enfim, acho besta. Mas esse de chorar que deram pra ela entrou um pouco na cabeça dela, porque depois ela foi contar pro Breno e pra Marciele a avaliação, e ela falou que ela tá com medo de ser cancelada. Ah, deve bater um medo, principalmente agora que a Ana Paula voltou, que é o embate dela e tal, as duas foram tão pra cima uma da outra, enfim. Aí o Breno falou com ela que ela vai ter que lidar com isso, disse pra ela que ela tem que engolir o choro, que vai acontecer e tal. E a Maxiane falou, eu vou ter que voltar, porque ela disse que eu tinha que voltar do paredão, fazendo referência à Ana Paula aqui. Falou que ela ia ter que voltar do paredão e tal pra acontecer no jogo. Aí depois os dois aconselharam ela a parar de reagir a tudo que a Ana Paula fala. O que é um bom conselho, na minha opinião, realmente. Só que, cara, às vezes é muito difícil lá dentro. Eu fico me imaginando se ter com eles dentro da casa. Tanto essa questão de você ficar falando muito da pessoa e a não reagir ao que a pessoa fala. E, sinceramente, pra eles lá dentro, eu não sei o que é pior e o que é melhor. Se é não reagir a nada do que ela fala, tipo o que a Sarah faz a maioria do tempo, ou se reagir, porque as pessoas estão sendo massacradas do mesmo jeito. Então, tipo, no final das contas, eu ainda acho que o melhor é reagir, porque pelo menos você vai sair como uma pessoa que causou algum tipo de impressão. Tipo, não vai sair como planta. Né? Melhor é você aparecer no programa do que não aparecer, enfim. Aí o Breno falou, abre aspas pra ele, eu acho que você tá dando muito poder pra ela, para de pautar o que você faz, inclusive de reagir a ela, porque aí realmente você vai estar se perdendo. Se você pautar a reação do que ela tá dizendo. Eu entendo esse comentário dele como um conselho pra ela, só que um problema do Breno, que eu acho que nessa edição pesa um pouco, é que ele é muito psicólogo, ele quer conter as reações das pessoas, ele quer botar panos quentes nas brigas, sabe? Ele quer levar todo mundo pra aquele tom muito linear ali. Eu entendo o que ele falou ali, dela vai se perder, porque tudo que ela faz vai ser pautado com uma reação dela, alguma coisa que a Ana Paula tá fazendo. Ou tá falando pra ela. Parece que o enredo dela vai virar só aquilo, o que na verdade, por enquanto, é. Se a Ana Paula não estivesse lá, a Maxiane não existiria no jogo. Essa é a grande verdade. Que é o que eu acho que falta muito pra esse elenco, eles saírem dessa seara de Ana Paula e transformarem ela numa grande coisa e criarem as histórias deles, terem as brigas deles. Um exemplo é a própria Maxiane, ela tá ressentida com o Marcelo e ela podia criar uma história com ele a partir dali. Só que um não fala pro outro, e tanto ele poderia criar uma história com ela também. Só que um não fala com o outro e fica só nesse contexto de Ana Paula no final das contas. Principalmente pra ela, que tem uma briga com a Ana Paula. Aí fica um pouco difícil mesmo, se eles não saem daquilo. Principalmente agora que ela viu que a mulher voltou, ela devia deixar um pouco de lado e tentar fazer alguma coisa nova, sabe? É a melhor arma que você tem na mão por enquanto. O Babu depois estava falando pra Calopsita ali, o periquito Floss, que inclusive é a pessoa que eu mais tenho ranço nessa casa, detesto esse menino, mas enfim, que a Sarah tava tentando jogar um veneno nele. Ele tava falando, ela quis jogar um veneninho em mim porque eu falei que os quartos colocados ali são os queridinhos do Brasil, a galera que fica em quarto lugar. É só perguntar pro Gil, aí ela fala, o quarto colocado, olha aí só, o quarto lugar, quarto colocado, queridinho do Brasil. Tipo, tentando alfinetar ele, fazendo uma piada ali com isso. Eu não sei de onde o Babu tirou que os quartos lugares são os queridinhos do Brasil. O Gil, de um certo ponto,
Tudo bem, Juliette ganhou o programa, até que foi, ele ganhou muita popularidade, mas também tem a ver com o fato dele ter muito carisma e da edição 21 ter sido o que foi de pandemia, uma magnitude que foi. Agora, os outros quartos lugares não são queridinhos do Brasil. O Babu não foi, desculpa. Foi arrastado pelo outro cidadão lá, o Prior. E tinha uma galera que até gostava dele, mas não foi queridinho do Brasil nem aqui nem na China. Tinha muita gente que não suportava o Babu, inclusive na edição dele, que achava ele chato pra baralho. Se você lembrar dos outros quartos lugares, Eliezer da edição da padaria do Pãozinho foi queridinho do Brasil? Aonde? Sabe? A Lani foi queridinha do Brasil, Babu? Ah, pelo amor de Deus, sabe? Ah, o ego do Babu também é muito grande. Ele tenta esconder, mas é muito grande. O Cowboy tava falando com a Sarah e o Jonas que ele achou a informação privilegiada que ele ganhou muito ruim. E realmente foi, né, gente? Você saber o voto de 2 pessoas do último paredão, se fosse do próximo, beleza. Agora do último, tava tão óbvio, teve a grande maioria dos votos, tipo 90%, foi ou no Brígido ou no Leandro. E não é difícil de descobrir, até porque muita gente já falou. E aí ele falou, tipo, foi tão ruim que eu acabei descobrindo, tipo, perguntei o voto da Solange, que talvez pudesse ser alguma coisa. E aí a Sarah falou, é o da Solange, tipo, tá, mas até isso não é grande coisa, porque ela votou na Gabizinha. E o Alberto falou, foi isso, tipo... Cara, é uma informação muito podre. Essa dinâmica do ganha-ganha podia ser muito melhor e eles estão... não tá rolando. Falando sobre a dinâmica da semana, que o Tadeu mostrou ontem, o indicado do líder vai ter um contragolpe. E aí eu fiquei me perguntando, cara, por que será que colocaram agora? Tipo, a 4ª semana do programa, geralmente contragolpe tem nas 2 primeiras, até a 3ª e tal. Enfim, vi gente levantando teorias da conspiração, não posso dizer que é pra privilegiar um grupo ou outro, sinceramente, porque eles também não têm como saber quem que ia ganhar a prova do líder, mas fico me perguntando também, por que só agora, sinceramente. E aliás, o contragolpe é uma dinâmica que eu não gosto, porque eu acho que barra muito as estratégias deles lá dentro, enfim. Hoje também, sexta, vai ter um sincerinho, o Tadeu chamou assim, onde eles vão ter que dizer quem é a pessoa com quem eles querem ir pro paredão. E essa dinâmica, esse tal sincerinho, vai ser utilizado como ali alguma coisa pra pautar a dinâmica do sábado, que é um tal de duelo de risco, onde a pessoa que for sorteada ali vai ter que duelar contra a pessoa que ele apontou que quer ir pro paredão naquele sincerinho de hoje. Ele não falou como que vai ser esse tal duelo, mas ele só falou que era um duelo dramático. Eu não sei se era uma força da expressão que ele estava usando ou se a gente realmente vai ver alguma coisa diferente além de uma prova. Aí ficamos por ver isso. Aí ele falou que nessa dinâmica podem sair 1 ou 2 emparedados, dependendo do que acontecer ali, e talvez uma pessoa imune também. No bate-volta de domingo, caso 2 pessoas sejam emparedadas por essa dinâmica, a gente vai ter 4 pessoas disputando bate-volta e 2 voltando do paredão, direto ali. Aí a gente vai pra prova do líder, era uma prova patrocinada da TIM, eles tinham que pegar umas varas e bastão lá, enfim. Bastão é uma coisa traumática pra eles da última prova. O Jonas acabou ganhando a prova, junto ali com ele competiu a Marciele no final, a Sol passou e a Chayenne passaram pra parte final ali, a semifinal da prova. Eu fiquei impressionado, não esperava isso. É bom pro povo da casa calar um pouco a boca, porque tiram as 2 pra burra o tempo inteiro. E aí o Jonas levou pro VIP dele a Sarah, o Cowboy, o Capetinha, a Gabriela e a Maxiane. Só que essas 2 últimas, a Gabriela e a Maxiane, ele demorou um tempão pra pensar. Até que o Tadeu falou, Jonas, eu preciso que você conclua, tipo, vamos lá, preciso dos nomes, o programa tá ao vivo. Aí ele falou, Gabriela e Maxiane. Muita gente ficou chocada dele ter deixado a Jordana de fora, depois o próprio grupo da Ana Paula tava se questionando isso, se a Jordana não ia ficar irritada que ela foi deixada de fora. A Gabriela ele tava elogiando muito nessa tarde mesmo de ontem, então eu imaginei que ela fosse levar. A Maxiane foi uma surpresa, porque ela não colocou ele no VIP dela, então eu fiquei pensando, caramba, não sei, acho que foi estratégia, porque por enquanto, por conta do ranço da Ana Paula, as 2 estão votando muito com eles, então eu acho que talvez ele tenha ido por esse lado. Depois estava o grupo da Ana Paula ali repercutindo essa liderança, e a maioria, principalmente o Babu, o Juliano e ela mesma, estavam falando, não, porque ele vai me indicar. Aí o Babu, não, ele vai me indicar. Aí o outro, não, ele vai me indicar. Tipo, todo mundo que ele tinha motivo pra indicar, muitas pessoas ali. É uma briga de quem acha que mais que vai pro paredão.
A Ana Paula disse que se Jonas indicasse o Marcelo, ele ia estar sendo muito covarde no jogo, porque ele estaria fugindo dos embates dele indicando uma outra pessoa. Só que assim, o Marcelo também é um embate dele. E quer queira, quer não, porque ele já brigou com o Marcelo umas 2 vezes. Quer queira, quer não, é uma estratégia. E aí eu fico me perguntando, que essa é uma das coisas que mais me irrita na Ana Paula. Ela pode fazer o que ela quiser, tanto em termos de estratégia como de provocação e qualquer outra coisa. Os outros não podem nada. E é sempre assim, ela é muito hipócrita. Se ela pode fazer estratégia, por que os outros não podem? Se ela pode provocar, por que os outros não podem? Por que é um problema? Tipo, a Jordana derrubar os dominós dela lá naquele negócio. Tipo, é uma coisa que me pega muito nela, que é um dos 2 motivos, acho que talvez o maior, do porquê que eu desgosto bastante dela. Porque eu acho que uma coisa que mais me irrita nesse tipo de programa é aquela hipocrisia do tipo, eu posso tudo e você não pode nada. Se é jogo pra todo mundo. O grupo dela ali estava fechando o voto na Gabriela a princípio, só que algumas pessoas estavam com outras opiniões. O Babu, por exemplo, disse que se ele for indicado pro paredão, ele queria ir logo com a Sarah ou com o Cowboy, segundo ele, para deixar de uma vez. Tipo como quem diz, vamos pras cabeças de uma vez, porque eles são os cabeças do outro lado, a gente já vai ver quem sai e quem fica, vamos pros finalmente. Depois eles chegaram a falar que se eles talvez votassem no Cowboy, porque ele tá muito à margem do jogo e o Babu veio com uma ali de que o público quer embate, independente de lado, é quem vai pro embate, o Cowboy é muito morno. Assim, eu acho que o voto na Gabriela pra eles ia ser uma ótima opção, porque ao mesmo tempo onde ela é uma pessoa que irrita o povo, ela não tem muito apelo aqui fora. Eu vejo muito mais gente detestando ela do que ao contrário. Eu acho que votar no Cowboy, talvez daquele grupo ali, ele seja o único que ainda tenha ele e o Jonas, talvez porque o Jonas ficou muito em evidência nessa última semana. Eu acho que é os 2 que tem alguma força. A Sarah, coitada, tá tostada. Se for, eu acho que ela vaza tranquilamente. A Gabriela também acho que vaza tranquilamente. Mas eles, por enquanto, eles estão com essa, de que talvez o Cowboy é uma boa opção ali por ele não entrar nos embates. Eu entendo a lógica deles, sinceramente, mas eu ainda me questionaria que as atitudes da Gabriela são mais fortes pra ela ir pro paredão. O jeito que ela joga. Depois o boneco, um dos caras mais chatos da casa, com o jogo mais insuportável, tava ali falando, enchendo o saco de novo, se vitimizando. Ai, porque eu vou pro paredão? Ai, meu Deus. Abre aspas pra ele. Se a casa bota a Gabi, eu tô em risco. Se a casa bota o Capetinha, eu tô em risco. O maior embate dele sou eu. Mas se acontecer, passo por isso numa boa, não seria uma grande questão. A questão é ter uma indicação do lado deles, porque eles estão ganhando tudo e a gente não consegue nem jogar, fica refém. Cara, se vocês não estão ganhando nada, o problema é de vocês. Se vocês não conseguem ganhar a prova e ficam refém à mercê do que eles vão fazer ou deixar de fazer. É do jogo, é uma prova justa pra todo mundo, alguém tem que ganhar, tipo, sabe? Esse negócio, se coloca um eu tô no paredão, se coloca outro eu tô no paredão. Cara, eu acho que eles não vão votar em você dessa vez. Só que esse cara ele tem que se fazer de vítima e se colocar como se ele fosse um coitado o tempo inteiro de algum jeito. Eu não tenho paciência pro Leandro, até porque ele não tem pingo de carisma, então fica muito difícil. Aí o Breno tava falando ali na conversa que ele achava melhor ir com o Capetinha do que com a Gabi. Porque o Capetinha ganhou a vuvuzela de uma pessoa que tava só na arquibancada ali, assistindo o jogo. Que uma coisa é você ser um ídolo no futebol e tá no BBB, que nem todo mundo que assiste futebol assiste o BBB, o que é uma verdade. A maioria que assiste futebol não assiste o BBB. Se ele não tiver entregado nada, ou quem assiste, não vota. Também tem essa. Que se ele não tivesse entregado nada lá dentro, ele ia continuar sendo ídolo do futebol, mas não ídolo do BBB. E aí eu concordo com o Breno, é uma grande verdade. Que a gente fala todo ano, não importa o quanto a pessoa é grande como influenciadora ou como camarote ou qualquer outra coisa. Se ele não fez uma trajetória boa no programa, a galera não vai comprar ele e o público de reality show, que é o que vota mesmo, vai votar pra eliminar, se tiver feito alguma coisa que desagrade o povo ou esteja do lado errado, principalmente. Então, não tem nada a ver com isso e realmente, o Capetinha não tá fazendo nada. Acho que o único momento dele no programa foi quando ele falou pra Ana Paula ali na mesa da cozinha que ele não tava falando com ela. E depois disso ele já voltou a dormir em berço esplêndido, fez aquela cagada de ter chamado o Leandro de analfabeto também, então depois ele ficou murcho, quis desistir. Acho que o Breno tá 100% certo nisso, inclusive o Capetinha era uma ótima opção para ir pro paredão. Mas, pelo jeito, eles não vão votar nele.
Mas ao mesmo tempo que o Breno tem uma leitura muito boa, ele também falou uma bobagem em termos de leitura ali, falando que o Marcelo deve ter muito apelo aqui fora, porque ele entrega muito entretenimento, mais do que muita gente na casa. Meu Deus, que erro! O Marcelo é uma das pessoas que se batesse agora teria muita chance de sair, dependendo de com quem ele fosse. Porque ele não entrega nada, ele é falsinho, ele é chato, ele não fala na cara, ele bebe nas festas e fica dando problema pros outros, enchendo o saco. Nossa senhora, deve ser, é o amor mesmo, ele deve estar gostando pra ter que falar uma bobeira dessa. O Babu disse que se caso ele ganhar o anjo, ele quer colocar o Jonas no monstro, porque segundo ele, isso nunca foi feito antes no programa. Eu tentei, eu me questionei ontem e tentei ir atrás, mas eu acho que não consegui resposta de se nunca aconteceu mesmo. Eu acho que já teve, no 22, agora eu tô lembrando, quando o Eliezer foi líder, o marido da VTube, ele era líder e alguém colocou ele no monstro, ele perdeu a liderança e ele ficou puto da cara. Eu acho que já aconteceu. Não lembro se foi a Bad Night, que era o casal dele lá dentro durante um tempo. Eles meio que se separaram depois. Eu não lembro se foi nisso que ela colocou ele. Não lembro se foi ela. Se eu não me engano foi, porque depois ela ficou tentando se explicar pra ele fechou a porta do quarto, não queria conversar com ela, os dois quase bateram boca e ela deu um puta no piti na festa. Se eu não me engano foi isso, mas o Babu tá equivocado então, já aconteceu uma vez. Mas é uma coisa que a gente queria ver. Todo mundo pede todo ano pra que sempre aconteça isso, de alguém colocar o líder no monstro. O Jonas poderia ter feito isso com ele, porque ele tava imune, mas não aconteceu. Só que aí o Babu veio com uma, que é assim, me engana que eu gosto. Ele falando que ele não quer colocar o Jonas no monstro por causa dele, não tem nada a ver com isso. Que é simplesmente porque o público pede isso e isso nunca aconteceu. Ah, Babu, para, sabe? A gente não é trouxa. Óbvio que você quer colocar o cara no monstro porque você não vai com a cara dele, porque você não suporta ele. Tipo, você fala mal do cara o dia inteiro, sabe? Pelo amor de Deus, aí vem com essa, eu não tô tentando colocar ele por causa dele. Ah, faça-me um favor. O Jonas, a Sarah e o cowboy estavam pensando em um jeito de enganar a casa com a informação ali privilegiada dele. Eles estavam falando, a gente podia falar baixinho ali, como se a gente estivesse cochichando quando eles estão por perto, no banheiro e tal. Soltar tipo uma fake news do que é informação e depois isso ia deixar as pessoas com medo de votar no cowboy. Foi o cowboy que deu essa ideia. A princípio, o Jonas e a Sarah estavam seguindo. Só que eu não sei o quão esperto isso é pra Sarah, porque o cowboy é uma das outras pessoas da Trindade, que como o Jonas é líder agora, só tem ela e o cowboy pra eles votarem. Então, pra ela, eu não sei se isso é inteligente, porque, tipo assim, o cowboy tá disputando paredão com ela praticamente. A ida ao paredão. A Solange e a Ana Paula estavam falando mal da Gabi e a Chay tava sentada do lado delas. Então a Ana pediu desculpas, porque sabe que a Chay é amiga dela e tal. E a Solange falou que ela fala mesmo e ela não tá nem aí, não se sente mal por isso, não tem que pedir desculpas. A Solange tem um ranço muito grande da Gabriela. A Chay então falou sobre a relação das duas ali, eu queria comentar isso. Abre aspas pra Chay. Eu fico chateada assim, não consigo abandonar ela. Sinto no meu coração uma dor que parece que eu e ela estamos num ciclo igual ao do meu namorado, de relacionamento tóxico. Um dia ela chora, um dia eu choro, um dia eu irrito ela, outro dia ela me irrita. Cara, é muito complicado, porque a Chay parece realmente ser uma pessoa muito coração, só que esse negócio de você ficar numa relação que lá dentro, no contexto do jogo, parece tóxica, porque vocês brigam e voltam, e vocês estão em grupos diferentes, porque as duas agora estão. Gabriela tá chegada ao grupo lá do Jonas, da Sarah, da Cowboy, Trindade e tal. E a Chay tá no grupo da Ana Paula, então fica muito complicado, principalmente as duas nesse vai e vem. Eu acho que elas podiam ter um distanciamento normal, principalmente porque as duas se bicam o tempo inteiro também, a relação delas já é tensa e de altos e baixos. Então você ficar se preocupando com o outro, acho que até te tira o foco do jogo, ficar se preocupando muito com a outra pessoa, numa relação tempestuosa dessa. Mas, como a Chay falou que ela é muito... E realmente ela parece ser muito coração, eu acho que ela vai ficar nesse looping assim. Ela é uma pessoa que eu queria que fosse pra um paredão e voltasse pra ganhar uma confiança e ver o que ela ia fazer com isso. Porque eu acho que essa falta de confiança dela e esse excesso de sentimentalismo, de ser uma pessoa muito coração, meio que acaba um pouco com ela. É um trunfo porque você é muito autêntico, mas também acaba um pouco com a pessoa, principalmente uma pessoa onde falta autoestima como ela, por exemplo. Babu estava falando mal de Ana Paula, olha que coisa, ele voltou a fazer isso porque ele tinha dado um tempo. Lembra que ele tinha dito que
ele chegou e falou pra ela, acho que depois do paredão com o Brígido, que se ele tivesse que cair, ele caía atirando junto com ela. Ou seja, ele tinha mudado a postura dele em relação a ela, porque ele falava mal dela pro Juliano e tudo mais. Ele tava com a Chay ali falando que ele teve que se segurar com a Ana Paula dando palpite na questão das compras da Xepa, porque todo mundo sabe que a Ana Paula e a Milena estão quase zeradas de estalecas, porque elas causaram as punições lá na semana passada. Com a Milena comendo comida do VIP, a Ana Paula causando de propósito, não fazendo raio-x e tal. Então elas teoricamente seriam as pessoas que menos deveriam palpitar ali, na visão dele, porque não vão contribuir com as compras. E ele falou que ele estava segurando, ele falou que ele já tinha dito pro Juliano que ele tava, beleza, eles estavam do lado ali, porque o Juliano tava falando muito bem da Ana Paula pra ele, querendo trazer ele pro lado deles e tal, que ele já tinha falado pro Juliano que ele tinha ressalvas com a Ana Paula e com o jogo dela, em relação a ela, tanto em comportamento quanto a jogo. Depois ele pediu pro Juliano ali, quando estavam os dois conversando, pra ele ajudar, pelo amor de Deus, ele a lidar com a Ana Paula, porque foi o Juliano que trouxe ele pra jogar junto, então ele que ajudasse ele agora. É, Babu, quando a gente não gosta da pessoa e tem que fingir que gosta, é fogo, né? Nossa senhora. Por isso que eu acho que esse jogo do Babu, no final das contas, partindo do princípio de público, assim, é uma coisa que é beleza. Agora as pessoas até podem salvar ele porque ele tá do lado da Ana Paula. Depois que saírem uma quantidade de pessoas, eu acho que nem precisa ficar só eles. Depois que sair um povinho aí, sair Maxiane, sair Jonas, sair Cowboy, Sara, eu acho que talvez ele vá até, na ordem de eliminação, vá até pra frente da Sol, porque ele vai irritar tanto a torcida dela, porque ele fica por trás falando mal e não fala pra ela isso, tanto contra outras pessoas que talvez nem sejam torcedores da Ana Paula, vão pegar ranço do Babu. Porque eu até entendo o jogo dele não querer comprar um embate com ela agora, porque não é inteligente. Só que o problema é que ele fica dando voltas em roda disso, falando mal dela, então passa a impressão pro público de que ele não tá falando pra ela e tá sendo falso. Que isso é uma coisa que as pessoas não perdoam. É bem complicado isso. Babu e Jonas discutiram de novo por conta do raio-x. O negócio começou ali com a Solange, porque ela não tava na sala na hora que era a vez dela pra fazer o raio-x. E a Sol acabou passando na frente. O Jonas que falou pra ela ir na frente da Solange, quando perceberam que a Solange não tava ali. Aí depois o Babu fez um comentário pra Solange, porque a Solange e a Sol trocaram farpas quanto a isso. E o Babu falando pra Solange que não adiantava discutir com esse povo, porque eles achavam sempre que eles estavam com a razão. E agora que eles botaram o roupão, querendo falar que agora que o Jonas era líder, eles acham que são os donos da casa. Aí o Jonas estava ali, começou a discussão. O Babu falou pra ele, o Jonas perguntou o que ele tava falando ali. Aí o Babu falou, tu combinou com quem, meu irmão? Combinou com quem? Combinou com porra nenhuma. Vocês estão aqui, não tem parada, assume o bagulho. Hipocrisia do caramba. Aí o Jonas falou, é isso aí mesmo. Se não tiver na sala, vai o próximo, é isso aí. E o Babu, oda-se, não te perguntei honra nenhuma. E Jonas, ninguém é obrigado a ficar chamando ninguém não, todo mundo é de maior, ninguém é obrigado a chamar ninguém não. Não tá na sala, vai o próximo. Cara, eu acho que assim, bom, pelo menos a gente... Eu ia dizer que a gente não tem treta pesada, mas às vezes a gente teve as 2 primeiras semanas do programa. Os motivos fúteis, mas é o que a gente quer. Mas, cara, nisso eu meio que dou razão pro Jonas, assim. Não é nem pro ranço do Babu de fato. É porque, cara, se eles têm muitas pessoas na casa, eles têm um tempo contado pra fazer o raio-x, e às vezes as pessoas atrasam ou passam do tempo que elas deveriam ficar ali fazendo o negócio, cara, não dá pra ficar perdendo tempo e indo pegar a mão da pessoa ou esperando a pessoa aparecer. Não tá ali na hora, passa pro próximo, e aí vai. Uma hora a pessoa vai aparecer e aí ela tem a prioridade porque ela tava na frente da fila. É uma coisa que eles estão, às vezes, pegando só pra, sabe, cutucar a outra pessoa. É uma questão de convivência mesmo, sabe? Tipo, se tem um tempo limite, não dá pra ficar o tempo inteiro esperando ali o outro vir. Porque senão a pessoa que tava no final da fila vai acabar se lascando e tomando punição. Vai perder estaleca, não vai fazer o raio-x. Depois, quando ele tava sozinho com o Juliano, o Babu até deu razão pro outro lado. Só que ele mesmo assim, ele ainda tentou passar um pano nessa situação da Solange. Porque ele falou assim, agora uma coisa ele tem razão. Botou o negócio lá, fica ali, tem que ficar ali. Não adianta botar o negócio lá e ficar deitado dormindo não. E isso eu acho que eles têm razão. Bota o chinelo ali pra mim e continua deitado. Também não acho certo. Comprei o barulho ali porque você, querendo falar da Solange, não tava deitada dormindo. Babu, mas ela não tava lá onde ela deveria estar na sala também quando ela colocou o chinelo.
É isso, tipo, ele dá razão ali, mas é que nem ele fez com a outra questão, dizendo que ele não queria dar um monstro pro Jonas porque era o Jonas. Ele fica tentando passar pano e justificar, que é o que a gente faz, o ser humano faz isso ao mesmo tempo. Mas eu achei engraçado ele dando razão pra eles ali, pelo menos de algum jeito. Depois, quando eles estavam na cozinha, tomando café já, começou uma discussão maior sobre isso, porque a Sarah quis meio que dar uma confrontada no Babu ali sobre a questão da fila do raio-x. Aí eles começaram a discutir, a discussão terminou na sala, com a Sol se enfiando no meio também. A Sol é aquilo, quando ela tá na discussão, é grito pra todo lado, e eu acho que é a personalidade dela. Isso é uma coisa dela, ela briga assim. Tipo, eu não acho que ela tá gritando pra querer acontecer, sabe? Tipo, querer enredo, igual alguns falam lá dentro. É da personalidade dela. Porque ela era assim no Big Brother 4 também. Aí o Babu falando, eu entendi, se todo mundo como bonitão ali fala, então fala tudo na hora, não faz galerinha e depois vem de caô, não. Aí o Alberto, o cowboy, tentou explicar, não, Babu, a gente não comentou nada na hora porque a gente não sabia o que tinha acontecido, ele e a Sarah, no caso. A gente perguntou pra Sarah justamente pra esclarecer, irmão. Aí a Sarah falou, tinha 3 chinelos da garrafa da Solange. Aí eles ficaram ali batendo boca, discutindo, a Sol teve uma hora na sala que começou a berrar com o Babu mesmo, porque os dois se estressaram um com o outro, ele não tem a menor paciência com ela, ele já falou que ele pegou ranço dela logo nos primeiros dias por conta da voz dela, o que às vezes é comum na convivência com as pessoas, só que o Babu é uma pessoa que tudo pra ele irrita também, e ele, sendo que ele mesmo é chato pra caramba e ele não se enxerga, que é um problema dele. Ele se acha uma pessoa super legal, super carismática, e o cara é chato pra cacete também, ele não se enxerga, isso aí é desde o 20. Mas a Sol também, aí o Floss falando, não precisa gritar, e não sei o que. Cara, esse menino tão chato, tão sensível, tão de vidro, eu não sei como é que ele sobrevive no mundo. Se tudo ataca ele, tudo incomoda ele. E mais uma vez, ele tá tentando passar a Sol como se fosse uma pessoa raivosa que só fica gritando. Desculpa, mas eu enxergo assim. Aí, no final das contas, a Sol deu as costas pro Babu, porque ele também falou daquele jeito, não sei o que, sai pra lá. E ela deu as costas, depois que tava gritando, porque a Jordana tentou entrar no meio e falar ali que não era bem assim. Que eles estavam tentando fazer pra provocar a Sol e fazer com que ela gritasse. E aí depois que ela deu as costas, porque ela meio que entendeu, foi no que a Jordana falou ali. Aí depois a Sol voltou, discutiu ali na sala de novo, falando que quando ela chegar ali, o chinelo estiver ali, mas a pessoa não tiver, ela vai na frente de qualquer jeito, porque eles não podem ficar perdendo tempo, e não tem ninguém ali que ela não vai atrás da pessoa e tal. Aí Ana Paula, ninguém falou nada que não, menina, não sei o quê. E aí continuaram naquele looping ali, porque é uma discussão que no final das contas não dá em nada. Até porque eu acho que tem muito uma questão de grupo também enfiada nisso. Tipo, se é o meu amiguinho eu vou chamar ele, se não é, dane-se, sabe? Bom, falando rápido aí agora sobre aquilo que eu falei ali no começo, de que eu não tava curtindo o programa e tava sendo bem difícil pra mim, até pra dar uma satisfação aí e falar da minha visão do programa também, num todo. Essa edição tá bem chata de acompanhar. Eu acho que é uma edição que tudo gira em torno da Ana Paula. É uma edição, porque, por exemplo, o 22 não era tudo sobre Arthur Aguiar, o 24 não era tudo sobre Davi. Você tinha coisas acontecendo ao redor e outros personagens que deixavam a coisa mais interessante de se acompanhar. Essa edição parece que as pessoas falam dela o dia inteiro, tudo é sobre ela. Não adianta dizer que as pessoas fazem piada aqui fora, é a máfia digital e não sei o que. Quem é fã da Ana Paula faz piada com isso. Só que as páginas nitidamente estão muito pior do que elas estão nos outros anos em termos de ficar puxando o saco dela e colocando ela numa luz muito mais positiva e tirando os outros pra nada no programa. Literalmente distorcendo e manipulando fatos. Então assistir um programa que gira em roda de alguém e a gente não tem nenhum outro assunto, porque você tem fiapos de narrativa, você não tem narrativas inteiras das outras pessoas ali, e até os outros personagens nem são tão interessantes assim. Tem gente que parece que tem potencial pra acontecer e não acontece, tipo uma Gabriela da vida. Cara, é uma edição que não me pegou até agora. Eu acho morna, eu acho chata, sabe? E a própria edição do programa, a montagem de cenas, tá pavorosa, porque deixa muita coisa fora de contexto e não coloca essas brigas extras e enredinhos extras que a gente tem. E parece que tudo fica só girando realmente em torno da Ana Paula. Então, uma edição que gira em torno de uma pessoa, e ainda é uma pessoa que não me motiva a assistir, fica um pouco complicado. Por isso que tem sido bem difícil de assistir e até de cobrir no canal. Eu tava com muita expectativa pra esse Big Brother e eu acho que tem me decepcionado bastante.
Mas bom, por enquanto é isso. Vamos ver aí, hoje tem festa, show do Thiaguinho, tem a dinâmicazinha do tal do Sincerinho, vamos ver como é que vai ser. Se o Tadeu vai explicar mais dessas questões de duelo de risco. Curtam, comentem o que vocês estão achando das atitudes do Babu, essas brigas por fila de raio-x e tudo mais. E eu volto qualquer hora para comentar mais sobre o programa. Por enquanto é isso, fui!